Saudações, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Despertar Debate. Hoje é terça-feira, como tem sido habitual, a esta hora entramos em sua casa para levar até si esse espaço onde olhamos para temas ligados à sociedade moçambicana. Hoje, em primeiro, vamos olhar para a questão da época chuvosa que já se aproxima e poderá afetar mais de 800 mil pessoas em todo o país. Este é o primeiro tema que vai merecer aqui a análise do meu painel de luxo, mas também a sua atenção aí do outro lado de casa. E por seguida vamos olhar para a questão dos salários na polícia que continuam estas irregularidades, continuam a complicar aquilo que é o pagamento de salários, pagamento dos ordenados para os agentes da lei e ordem. E também, por último, vamos olhar para a questão dos acidentes de viação, que nas últimas semanas vem ceifando muitas vidas em várias estradas do país. São esses três pontos que eu acabei de referenciar, que vão merecer aqui a sua atenção. Do outro lado de casa, falo sim do nosso internauta, mas também do caro telespectador que de certeza está ligado a nós. Vou já saudar os meus convidados. Começo por ti, doutora Sônia Mboa, boa tarde, bem-vinda. E é oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio desta terça-feira. Muito obrigada, saudações aos telespectadores e aos companheiros aqui no painel. O que me convida é a saudação ao meu partido, o partido MDM, pelo facto de nós termos neste momento os quadros ao nível nacional fazendo pérpito por todo o país e temos recebido de forma muito efusiva a participação do povo nestas eleições. Nós queremos apelar para que todo cidadão moçambicano se sinta dono deste processo e que cada um de nós, se fizer o seu papel, se estiver empenhado ou se trabalhar para que o seu município ou a sua cidade, a sua vila, tenha o rosto ideal para aquilo que é a nossa vivência nas autarquias, nós, como partidos políticos, acabamos sendo todos nós vencedores. Porque estas eleições não só são locais, como também têm a responsabilidade dos empresários, de todos os estratos sociais, dos professores e de todo cidadão, para que estas vilas tenham o seu desenvolvimento ideal. Nós queremos transformar todas as vilas em vilas turísticas, queremos transformar todos os municípios em municípios apreciáveis e o nosso turismo vai melhorar. Nós achamos que o povo moçambicano está, desta vez, mais preocupado com o desenvolvimento, mais preocupado com aquilo que é a nossa vivência. Por isso, nós parabenizamos aquilo que é a ideologia ou o sentimento que o cidadão está tendo para estas eleições. Continuamos a apelar que mesmo que tenhamos outros embaraços na participação, saiba que depois de recensear, temos a nossa obrigação de participar ativamente neste processo. Obrigado, doutora Sônia Mboa. Sigo com o doutor Marcial Macome. Boa tarde, doutor, bem-vindo. É oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio. Boa tarde aos colegas do painel, boa tarde aos telespectadores. Bom, como ponto prévio eu tinha escolhido o vídeo que está a circular do Zita, o deputado Zita, que é membro da Comissão Permanente e que já foi o primeiro secretário da Frelimo ao nível de Gaza, em que ele exorta aos professores para que garantam a vitória da Frelimo neste pleito eleitoral e que não usem e que solicita que os presidentes das mesas sejam garantes da vitória da Frelimo e que não cobrem os atrasos dos seus salários neste pleito eleitoral. Isso demonstra aquilo que nós, muito antigamente, já vinhamos denunciando como Renamo, que a Frelimo nunca teve uma vitória nas mesas, mas sim usou dos membros do STAI, dos membros das mesas para garantir a sua vitória. Ainda bem que este senhor é de Gaza, porque é a minha província de onde eu venho, e lá, na província de onde ele vem,
tem uma bebida que muitas vezes era dado para as pessoas beberem quando se tratava de debates, que chama-se Monzo. E essa bebida, quando você bebe, te faz com que, quando vá ao tribunal comunitário, diga toda a verdade, revele toda a verdade. E em Xangana disse Kuxamburuca. Então, este senhor aqui vem, neste momento, trazer estas informações como garante daquilo que a Renamo vem denunciando. E eu espero que, depois deste vídeo, a procuradora tenha a capacidade de convidá-lo à reflexão para que ele possa dizer, explicar aos moçambicanos o que é que ele pretendia dizer com aquele vídeo. A outra faceta que nós esperamos, que gostávamos de chamar a atenção aos professores, é que este senhor é membro da Comissão Permanente. Talvez muita gente não saiba o que é uma Comissão Permanente. A Comissão Permanente é o governo da Assembleia da República. Este senhor, se está preocupado com os professores, na qualidade de membro da Comissão Permanente, poderia ter proposto uma solução para o problema dos professores a quando da intervenção do Presidente da República ao mandar os professores beberem água. No entanto, ele excluiu-se dessa responsabilidade e hoje vem exortar aos mesmos professores que ele acompanhou a sua marginalização, enquanto membro da Comissão Permanente não fez nenhum, e hoje quer que eles garantam a vitória para que ele continue a perpetuar-se na sua posição e garantir os seus interesses. Isso, como nós, como membro da Renamo, como jovem, nos distanciamos desse comportamento e queremos dizer que os professores não podem ser constantemente vistos como a razão da desgraça deste país. Eu, enquanto professor, exorto a minha classe para que tome a responsabilidade e faça diferente desta vez. Chega de toda vez sermos olhados, os professores serem olhados como os responsáveis pela culpa, pela desgraça dos processos eleitorais deste país por conta de 5.000 meticais. E espero, sinceramente, que a Procuradora-Geral da República solicite este indivíduo e, se for o caso, que se proponha a quebra da imunidade dele para que ele venha explicar como é que aquele processo aconteceu e o que é que foi feito. Outro dado não menos importante neste processo, eu tinha proposto que este vídeo passasse aqui para que os moçambicanos tivessem acesso ao vídeo, mas, infelizmente, num exercício muito normal do nosso país, o vídeo não foi possível passar e espero que este exercício não seja um exercício de censura do jornalismo. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Dr. Marcial. Vou já passar a palavra aqui ao Dr. Camilo. Doutor, boa tarde, bem-vindo. É oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio de hoje. Muito obrigado, boa tarde, comboio, boa tarde, colegas do painel, boa tarde, caros telespectadores que nos acompanham todas as terças-feiras aqui na Strong Live. Eu ia trazer, se calhar, dois temas para... como reflexão, como pontos prévios. O primeiro era mesmo congratular, parabenizar a nossa seleção sénior masculinos pelo apuramento ao CAN. É um feito, é alegria todo moçambicano. Futebol é festa. E Moçambique está de parabéns, moçambicanos, todos aqueles que, direto ou indiretamente, estiveram a fazer, a torcer pela nossa seleção e a dar força para que esta seleção, depois de muita turbulência, mostrou que ser capaz e vamos ter fé que façamos ainda mais quando da final do CAN. O segundo ponto prévio, eu ia falar de um fenómeno que já não é tão novo assim, já vem se debatendo há muito tempo, que é a questão dos casamentos prematuros. E a província de Tete, principalmente na província de Tete e particularmente no distrito de Angônia, esse fenómeno vem se acentuando cada vez mais. E as autoridades, eu acho que nós temos autoridades desde locais até ao mais alto nível que deviam fazer uma intervenção mais acentuada nisto, porque esses casamentos são perpetuados diante de autoridades. Não sei como é que
um casamento é feito, porque a lei moçambicana prevê que os casamentos têm que ser a partir dos 18 anos. Não vejo como é que chancelam casamentos de meninas de 12, 13, 10 anos e mesmo essas meninas começam a ter gravidezes precoces e acabam por quebrar ou interromper um sonho destas crianças que podem, de certa forma, contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. Então, isto é uma chamada de atenção às nossas autoridades para combater e também olhar para as comunidades, não incentivar, denunciar este tipo de atos para que deixemos que as crianças, principalmente meninas, cresçam como qualquer outra criança de qualquer ponto do mundo. Muito obrigado, Dr. Camilo. É momento sim de olharmos para o nosso primeiro tema. Há esta pretensão, melhor, há esta possibilidade, segundo as autoridades, que na próxima época chuvosa, esta época que já se aproxima, 800 mil pessoas, 800 mil famílias poderão ser afetadas com estas intempéries e também há possibilidades da passagem do ciclone, de eventos extremos que, em algum momento, poderão devastar infraestruturas e haverá cheias. Doutora Luísa, começo mesmo por ti. Doutora Sônia, perdão. Começo por ti. Como é que olha para estes números, uma vez que na época chuvosa passada houve muita gente que não teve esta assistência depois daquilo que foi o plano de contingência, que também houve dificuldades para a execução do plano de contingência. Como é que olha para este anúncio? São mais de 800 mil pessoas que poderão ser afetadas e possivelmente vêm ao encontro destas que até agora ainda estão à espera, se calhar, de alguma assistência por parte do governo. É interessante estarmos a debater sobre estes assuntos que dizem respeito a todos nós. E seria de louvar se nós, na verdade, o governo levasse a cabo aquilo que é o interesse público, de sabermos todos nós o que fazer ou como fazer quando nós tivermos estes fenômenos a acontecer. Daquilo que tivemos como informação é que provavelmente a Zona Sul e Centro, a Zona Sul, na verdade, nesta época chuvosa pode ter uma seca acentuada e que o INGD diz também que já está a preparar um plano para que possa dar resposta a esta situação. Mas, infelizmente, a Zona Centro e Norte teremos chuvas e nós sabemos que, ultimamente, estas zonas têm sido devastadas com esses intempéries, os ciclones, e que ninguém tem saudades por causa mesmo da própria situação que Moçambique vive, em que em algum momento nós não conseguimos responder àquilo que é o anseio ou problemas que afetam Moçambique. O que nós podemos fazer como moçambicanos, tendo conhecimento agora, seria todos nós estarmos empenhados para que este Instituto faça uma assistência imediata para que não possamos ter mais baixas do que já temos, porque sendo previsão pode haver como não. E pode, de alguma forma, ter alguma mudança e mesmo assim estas mudanças podem não ser muito agradáveis, porque depois da seca vamos ter chuvas acentuadas também na Zona Sul. Quer dizer que nós estaremos mais na linha do fogo em relação a outros países que se avizinham a Moçambique. Mas, de alguma forma, este plano de contingência é conhecido, penso eu, até agora não ouvimos, só ouvimos que existe, mas não temos acesso, infelizmente, não temos aquilo que podíamos chamar de educação cívica, porque é preciso também o próprio cidadão, a população, saber
como lidar com estes fenômenos, porque é verdade que não são novos, mas não são habituais. Então, lidar com uma seca numa situação agrícola é preciso também ter alguma resposta ou saber como desempenhar este papel de minimizar, porque depois, quando há secas, nós temos problemas de falta de produção para os alimentos e tudo mais que advém. Como as outras províncias podem dar resposta a estes problemas que podem, por exemplo, afetar a Zona Sul? Porque nós sabemos que o nosso país ele tem uma produção espetacular, mas por causa da falta de estradas, porque todo o sistema é interligado, nós podemos talvez morrer à fome deste lado na Zona Sul, enquanto a Zona Norte pode ter excesso de produção. Então, é preciso o INGD também trabalhar com esses outros players que possam dar resposta àquilo que é. E para tudo isto, nada mais, nada menos que termos um sistema político organizado. É preciso nós nos organizarmos, não adianta nós termos a informação e não termos resposta para a situação que se avizinha. Muito obrigado. Dr. Camilo, como é que olha para este anúncio? São mais de 800 mil pessoas que poderão ser afetadas. E se voltarmos um pouco para trás, na época chuvosa 2022-2023, o Conselho de Ministros aprovou o plano de contingência, mas também havia este déficit de cerca de 7,4 mil milhões de meticais para suprir, ou melhor, para completar este pacote do plano de contingência. Como é que olha para este ponto? Bom, pelo historial que nós vimos acompanhando ao longo dos anos, porque este fenômeno destas calamidades naturais não é novo. Principalmente, digamos, eu vou pôr entre aspas, que vou dizer, a teimosia das pessoas em ou permanecerem ou voltarem para as zonas baixas ou as zonas de risco. Eu sempre me bati questionando-me o que as instituições de tutela podem fazer para que essas pessoas, ou o que faz essas pessoas retornarem ou permanecerem nos locais que constantemente são assoladas, tanto pelas chuvas como pela seca, em vez de ir à procura de locais que, de certa forma, sejam mais moderados. Eu nunca encontrei uma resposta assim, digamos, plausível para isto, e achei que este fenômeno é mais profundo, é um fenômeno social, é um fenômeno ideológico, sei lá, qualquer coisa que lhes prenda. Então, eu acho que as instituições de tutela têm que fazer muito mais junto destas populações. Eu sei que tenho noção de que é complicado fazer uma migração de pessoas para outras zonas, as pessoas já enraizaram nos seus locais e é complicado. Mas pronto, o que interessa mesmo é que, pelo menos desta vez, estas instituições já fazem uma previsão. Isso já é um sinal positivo. Já temos números. Agora falta saber como atacar esses números de forma positiva, no sentido de fazer face àquilo que se avizinha, àquilo que está previsto. Com estes números, quais são os desafios que nós temos? Eu acho que é isto que nós precisamos de saber para poder também, de certa forma, e nós sabemos que o povo moçambicano é unido, apesar de que estes dados que são trazidos pela Direção Nacional de Recursos Hídricos e pelo INGD, falam de que os ciclones não estão previstos nestes números que trazem. Mas, pela experiência que nós temos, moçambicano é muito unido para se ajudar uns aos outros, mas nós precisamos efetivamente que, diante destas últimas experiências que nós tivemos, desde os últimos ciclones que arrasaram a cidade da Beira,
arrasaram a cidade nortenha de Pemba, e de alguma forma também a Zona Sul, tivemos problemas em Boane. Eu acho que essas instituições devem trazer soluções plausíveis, ao invés de fazer provisões e dar números só, porque o que nos interessa aqui é efetivamente a segurança, é efetivamente garantir um pouquinho disto que a Sônia estava aqui a dizer. Quando for na época seca, como é que nós vamos fazer face, como é que nós vamos nos reinventar? É isto que nós temos que, é este plano que nós temos que ter para as zonas que vão sofrer enxurradas, vão perder culturas. Como é que vai ser? Como é que nós vamos superar isto? Então, é um pouquinho disto que nós temos que olhar diante daquilo que são os polos de produção a nível nacional, para ver como é que a gente faz chegar, digamos, tudo aquilo que o povo moçambicano precisa. Mas, como também a Sônia esteve a dizer, de uma forma assim muito superficial, mas este problema das calamidades naturais acaba por ser transversal, não é? Mexe com todos os setores. Então, é aí que temos que fazer tocar a corneta e chamar esses setores todos que estejam envolvidos para poder fazer face a este problema. Por exemplo, nós estamos agora a debatermos, a Sônia também falou, da questão da produção, muita produção na Zona Norte e na Zona Sul não temos. Mas nós temos um problema muito sério, que é a questão da mobilidade, a questão das estradas. É isto que nós também temos que atacar. O Ministério, o Governo, através da instituição de tutela, tem que fazer face a este fenómeno. Nós temos que acabar de uma vez por todas esta questão da intransitabilidade da Estrada Nacional. Temos que pôr a Estrada Nacional funcional para que consigamos de alguma forma, porque esta é que é uma solução para fazer face a estes problemas, por exemplo, porque já há de haver comunicação para fazer chegar tanto pessoas como produtos de um sítio para o outro. É isto que nós temos que nos preocupar. O que é que temos que ver mais? Para além da questão da transitabilidade, temos que olhar para aquilo que é como conservar os produtos diante destas calamidades. O que é que a gente tem que fazer? Aí é chamado o Ministério da Agricultura. Como é que isto é feito? Ou o Instituto dos Cereais? E por isso é que é uma questão é uma questão transversal. Então, há muitas instituições que têm que trabalhar em conjunto para fazer face a este fenómeno. Não basta só o INGD ou a Direção Nacional de Recursos Hídricos trabalhar no sentido de fazer previsão. É preciso mover todas as instituições para fazer face a este fenómeno. Eu acredito que se todos nós trabalharmos em conjunto, vamos vencer e de forma muito positiva este problema que se avizinha. Obrigado, Dr. Camilo. Dr. Marcial, é consigo agora a este anúncio. Entretanto, as feridas provocadas pelas tempestades, ou melhor, pelas cheias recentemente, que afetaram a Zona Sul e também um pouco da Zona Centro e Norte do país, ainda não passaram, e é este anúncio e é visível a implementação efetivamente de planos para que estas intempéries, ao serem anunciadas, não devastem estes números. Bom, desde que me conheço como pessoa, desde criança, eu sempre viajo de Maputo para Gaza, para Inhambane. Eu conheço aquele litoral do Limpopo, todo aquele que anualmente é devastado por cheias, e há ali uma perda de grande produção e que muitas vezes é causado por abertura de comportas pela África do Sul, quando o nível de água nas barragens sobe, inclusive aqui em Moçambique, aquilo acaba sendo um problema, aquilo que devia ser uma solução acaba sendo um problema. E desde lá até cá nunca vi isso mudar.
Quer dizer o quê? Quer dizer que a questão das cheias, das chuvas, não é novo no nosso país. Isto não é novo, é uma coisa que todos nós sabemos que toda época chuvosa teremos problemas de cheias, toda época chuvosa teremos problemas com a população que vive nas zonas, na zona do litoral e nas zonas baixas. No entanto, o que me chama a atenção é o que é que nós temos feito para cautelar estas situações. Porque, por exemplo, que a África do Sul vai abrir as comportas, nós sabemos já faz muito tempo. Qual é o preparo que nós tivemos que estamos a ter para quando a África do Sul abrir as comportas e descarregar a água em Moçambique, não termos uma situação de corrida de um lado para o outro a pedir ajuda? O que é que nós fizemos até então? Onde está a função preventiva do NGD? Porque o NGD não deve só funcionar como um bombeiro, que quando há um desastre ali, acolá, corre para pedir doações e para fazer algumas deslocações sobre que circunstâncias também não sabemos, tanto que até os fundos do NGD são daqueles que são menos auditados, porque a natureza como eles são aplicados e como eles são adquiridos resulta justamente do período em que é um período de crise. E quando estamos em período de crise, nós não temos a capacidade de olhar para aquilo que nós fazemos, servimos como bombeiros. Esta questão, este anúncio, chama-me a atenção pelo fato de ser um prelúdio daquilo que nós já sabemos. Ora, se nós já sabemos disso, onde é que está o papel da educação cívica? Eu espero que, na verdade, o NGD esteja a levar esses dados para passar para o nível não de reclamar, não de pedir, mas para agir. E não esperar com que tenhamos as chuvas e tenhamos que ver essas 800 mil pessoas em situações decadentes, para depois tenhamos que pedir, como nos habituamos a comportar-nos como um Estado pedinte, toda hora está ali a pedir de país em país, sempre que acontece alguma coisa e não tem nenhum preparo, nenhuma planificação prévia. Espero que estes dados surjam como um alicerce para planificar-se a próxima época chuvosa e evitar com que os danos destes desastres naturais, desta época chuvosa, sejam iguais a dos anos anteriores. E que a população que está naquela zona a produzir, para que não venha reclamar depois de ter perdido a sua plantação, o INGD tem a missão de alertar aquela população de que, olha, nas próximas épocas nós podemos ter uma situação de enchentes, pelo que não vos aconselhamos a plantar nesta região, indicamos que vocês plantem numa outra região, assim saímos a ganhar. Não temos a despesa de ter que reassentar aquelas pessoas para começar. Segundo, aquela população não tem que perder as suas culturas, porque já sabe que daqui a 2 ou 3 meses vai entrar uma época que poderá trazer prejuízos para aquela população. E assim sendo, evitamos também levantar as sequelas dos eventos passados. Falo-me do Idai, do Fred, destes ciclones todos que atravessaram, que têm assolado o país, porque nós sabemos que o INGD é a instituição que esteve em problemas com o banco, com os doadores por conta de prestação de contas. E nós não queremos ter que abrir estas feridas durante a próxima época chuvosa. Esperamos que o INGD seja capaz de trazer soluções que não nos permitam voltarmos à bancarrota no mercado internacional. E que seja uma instituição credível, confiável, e que a população também possa confiar nisso. E não só servir como um lugar onde vai-se lá, deixa-se dinheiro, vai-se doar dinheiro e é usado de forma qualquerizada e não chega aos reais beneficiários disto. Penso que esta é uma coisa que nós temos que olhar para esses dados como alerta, mas também temos que olhar para estes dados como não sendo como dados que
já são frequentes de ser anunciados e que nos deve preocupar a ação posterior ao anúncio dos dados. O que a mim preocupa não são os dados, é o que é que, a partir do momento que os dados são anunciados, o que é que vai ser feito para que possamos mitigar os estragos deste evento. Muito obrigado, Dr. Marcial, doutora Sônia, Dr. Camilo. As feridas, faço a mesma questão, as feridas ainda não foram saradas. Há pessoas que até agora estão nos centros de acolhimento. Como é que o governo, como é que o INGD e outras instituições poderão lidar com esta situação? Uma vez que a época chuvosa está cada vez mais próxima. Bom, há bem pouco tempo vimos em vários canais televisivos o enquadramento, a inserção, a entrega das casas aos residentes ou os ex-residentes da lixeira. Pareceu-me que havia de se resolver todos os outros problemas, porque nós temos a situação de residentes do bairro do Olene, que até hoje ainda não têm resposta, estão debaixo das águas, aquelas águas que agora já são doenças, que estão ali. Temos pessoas idosas que não têm para onde ir. Nós sabemos como é que a nossa sociedade trata os adultos e penso que de alguma forma devia haver alguma responsabilidade por parte das instituições que funcionam nos municípios, no governo central, para que houvesse uma resposta imediata para aqueles idosos, porque eles estão a viver nas águas até hoje. Não há condições, porque eles sabem o que é estar em instituições vivendo de favor, eles preferem estar naquela situação, mas há uma responsabilidade maior que devia ser assumida pelos governos locais. De alguma forma, estes parece-me que perderam a sua força no exercício das suas funções. Por outro lado, nós sabemos que se nós tivermos uma situação na Zona Sul, a nossa terra está saturada. Eu não quero imaginar uma situação de Boane ter de novo uma situação de águas numa terra em que ainda está a curar-se das últimas chuvas. Eu penso que é responsabilidade, porque o maior valor é a vida. Na verdade, estas instituições deviam agora estar a trabalhar e a ter que levar aquela população para um lugar seguro. Mas o que é que acontece com estas pessoas? É que elas tudo têm naquelas zonas baixas. E quando se vê a ir, por exemplo, para um centro de acomodação, elas se vê a perder tudo. Tudo que foi uma construção de uma vida inteira. E há aquela situação que dizem que tudo vão entregando nas mãos de Deus, mas na verdade nós temos uma situação em que o próprio governo é que devia dar resposta que eles não têm tido. Portanto, penso que são estas instituições que, ao invés de estarem a andar em carros de luxo, terem instituições arrendadas e a pagarem casas muito caras, deviam levar o valor que é usado para estes meios e dar resposta àquilo que é a assistência do próprio cidadão. Porque nós sabemos e vimos algumas instituições dão prioridade a compras de viaturas do último grito, não é? Que de alguma forma até é difícil para mim de estar aqui a fazer o levantamento daquilo que tem, mas para além de comprarem as viaturas de luxo, também alugam. Quer dizer, nós deitamos abaixo aquilo que é o trabalho social que, propriamente dito, seria ajudar o cidadão. Doutora Sônia está a dizer que esta falta de assistência por parte do governo é propositada. Existem condições, existe dinheiro, mas o governo não está a assistir propositadamente.
não está a assistir, isto tem a ver muito com os dirigentes que temos colocados nestas instituições. Se nós formos a ver quem são os que estão à dianteira nestas instituições, são os mesmos que são tirados de uma instituição para outra, mesmo tendo tido em outras instituições uma avaliação negativa, nós colocamos em frente a algumas instituições. Eu penso que não há vontade política de fazer assistência ao cidadão. Essa vontade é ausente, porque se tivesse vontade ou se quisesse fazer alguma coisa, eu penso que a primeira ação seria dar ou tirar aquelas pessoas das zonas baixas para podermos colocar em lugares seguros. Por outro lado, nós já assistimos várias expropriações de locais, porque o que acontece, por exemplo, na zona de Olene, é que algumas pessoas ali já tinham sido indicados os lugares seguros. Mas, no entanto, há ali negociatas que acabam acontecendo entre o próprio cidadão e estas instituições. Enquanto nós continuarmos em situações de corrupção nestas instituições de assistência à população, nós não vamos resolver o problema. Porque não só estão a vender as terras, não só estão a ser desviada aquele que é a ajuda que devia chegar à população, temos também alguns dirigentes a enriquecerem à custa destes bens que vêm para ser doado ao povo moçambicano. Obrigado, Dr. Camilo. Eu já tinha colocado a questão, não sei se há necessidade talvez de voltar a colocar. Eu questionava, as feridas ainda continuam lá. Entretanto, há e apresenta-se também o déficit, neste caso do plano de contingência. Como é que o governo poderá resolver esta situação, uma vez que ainda temos algumas pessoas, algumas famílias que foram vítimas das últimas enxurradas, ainda no centro de acolhimento, ainda temos zonas, ainda temos bairros que se encontram dentro da água. Bom, eu parto do princípio que as nossas instituições estão munidas de recursos humanos que deviam ser capazes de fazer frente a muitas coisas, porque o que eu noto nisto tudo é falta de um plano, de uma planificação, de um plano de resolução de problemas, porque os problemas nós já conhecemos. Agora, como é que nós temos que resolver? Essas pessoas que estão lá, os técnicos que nós temos nas instituições, deviam apresentar planos, programas para a resolução de problemas. Porque o que é que faz a instituição? Diante de uma situação, é a tal coisa que a gente diz, as instituições de Estado, neste momento, acabam por ir atrás do prejuízo. Por quê? Porque nós estamos a ver agora que a Direção Nacional de Recursos Hídricos apresentou estes números, não é? Nós temos técnicos capazes. Por isso é que eu perguntava na minha primeira intervenção, qual é o plano? O que é que nós vamos fazer? Isto é que interessa. No fim da história, é isto que nos interessa, não é os números, não são os números. E quanto mais nós estamos a propalar em conversas e em entrevistas, o tempo vai escoar, não é? De repente já estamos na época da crise. E o que é que a gente vai fazer? Vamos ter que ocupar as escolas. O que é que acontece com as escolas? Ficam cheias, não há aulas. Por exemplo, ficam as crianças sem aulas porque estamos a acolher pessoas que sofreram dessas coisas. Então, eu acho que, efetivamente, é que as instituições estão cheias de pessoas que não apresentam um programa, um plano. Temos direções, temos gestores públicos, temos, sim senhor. Mas estes gestores têm que ter capacidade de influenciar ou fazer vincar com que aquelas pessoas que ocupam as diversas secretárias nas instituições públicas e gastam a energia, ar-condicionado, internet, compram-se máquinas de informática, computadores, etc., e que não fazem uso.
para apresentar um programa, apresentar um plano. No meu entender, esta reunião que houve das questões climáticas, eu até pensei que dali ia sair solução para os problemas que já conhecemos. Mas não. Voltam a dizer tudo o que a gente conhece. Então, é isto que de certa forma, eu, como, digamos, uma pessoa que lê muito e vê aquilo que acontece, não estou a dizer que não possa acontecer catástrofes. Acontece em todos os cantos do mundo. A gente não pode controlar, uma coisa que o homem não controla é a natureza, propriamente aquilo que é a natureza. Pode acontecer. A gente vê o que acontece na China, o que acontece no Japão, o que acontece em países que estão organizados e capacitados para dar volta a isto. Acontece que uma chuva destrói uma cidade inteira. Isso acontece, mas é tal coisa que estou aqui a dizer. Eles têm um programa, um plano para fazer face àquilo. A China, por exemplo, é capaz de construir um galpão em 24 horas ou 48 horas para poder fazer face a este tipo de situação. Não estou a dizer que Moçambique tinha que fazer coisa igual. Não. O que estou a tentar dizer é que temos que apresentar um plano para não travar outras atividades, como, por exemplo, as aulas nas escolas. Estamos aqui a falar, estamos aqui neste momento a falar, mas, por exemplo, na zona das Maotas, ainda tem pessoas que estão nas escolas. Estão a ocupar uma sala de aulas. Nós já temos déficit de salas de aulas. E temos que acolher pessoas. É isto. Então, estas instituições não fazem muito porque sabem que existem estes espaços para poder abrigar em caso de contaminação. Nós temos que parar, deixar de ir atrás de prejuízo. Já foi um passo muito significativo de poder trazer estes números, esta previsão, etc. Já foi um passo significativo. Agora falta aquilo que complementa isto. O que é que nós temos que fazer? Como é que nós vamos, estas 800 mil pessoas, se ficarem sem abrigo, como é que nós vamos resolver? Deixamos de pensar nas escolas. Porque as escolas já estão atrasadas, nós atrasamos as escolas, o ano letivo, este ano letivo ficou atrasado por causa das enxurradas, e se acontecer as chuvas agora em outubro, novembro, vão ficar crianças sem fazer exame, etc, etc. Então é isto que nós temos que parar de pensar que a solução seja nas escolas. Temos que apresentar um programa, um plano, e os técnicos são todos chamados para resolver este tipo de problema, apresentando planos concretos de solução para este tipo de problemas. Muito obrigado, Dr. Camilo, Dr. Marcialo, volto para si. Esta falta de atividade, esta falta de proatividade por parte dos técnicos e também das instituições será propositada no sentido de a época ao chegar e ao verem que temos estas e aquelas famílias uma oportunidade para subtrair aquilo que faz parte do orçamento já planificado. Bom, eu penso que esse pode ser uma leitura pacífica de fazer-se, mas acredito que também há uma outra leitura que pode se fazer, que é a ausência de liderança. Por exemplo, um líder é aquele que busca soluções com os seus subordinados. A liderança cria meta para os seus subordinados. O líder cria meta para os seus subordinados. Eu penso que estes técnicos, por mais brilhantes que sejam, quando não tem um líder que os obrigue, que os dê metas a cumprir, prazos a cumprir, estes mesmos técnicos poderão optar por negligenciar coisas que não deveriam ser negligenciadas. O NGD tem lá presidente. E justamente por isso que eu estou a dizer, a liderança é muito importante. Geralmente, os verdadeiros líderes são visíveis em épocas de crise. Quando estamos numa época de crise, é quando se vê quem é líder e quem não é líder. Mas também quando estamos prestes a ir para uma crise, o líder é aquele que puxa a sua equipe, por exemplo, e lidera a gestão da crise. Estes técnicos são todos eles competentes. São todos, por vezes até
apresentam projetos muito bons de soluções, mas porque a liderança pensa que estes projetos pensa que o técnico quer brilhar mais do que o chefe, acaba levando esses projetos e marginalizando-os. Quer dizer, o subordinado não pode, nesta lógica, que inclusive até foi trazida pelo presidente da República quanto da nomeação do ministro do Interior, a dizer que o subordinado não pode brilhar mais que o seu superior. Esta questão deixa em cadeia para estes indivíduos. Os técnicos são operativos, sabem quais são as necessidades e quais são as soluções que devem ser implementadas no terreno. Se deixarmos os técnicos trabalharem e liderarmos por competência e mérito, vamos perceber que esses mesmos técnicos podem resolver muitos problemas, porque no final da história, quando estamos já em crise e precisamos de bombeiros, são esses técnicos que viram os bombeiros. São esses técnicos que apresentam projetos emergenciais, planos de contingência emergencial, para solucionar o problema. Por que não darmos a estes técnicos espaço para que eles possam realmente apresentar projetos consistentes que nos permitam que, na transição de uma época chuvosa para outra, não tenhamos que passar pelas mesmas situações calamitosas da época transata. Estes técnicos, se nós lhes dermos espaço e deixarmos com que e direcionar o orçamento justamente para eles, porque outra questão que se coloca é essa: os técnicos até podem ter projetos maravilhosos para solucionar o problema das mudanças climáticas. Eu conheço alguns, por acaso, que são excelentes, e inclusive um deles foi tão excelente que até foi premiado no Brasil, mas aqui localmente você consegue perceber a produtividade dele é nula. Então, estes técnicos não é uma questão de falta de competência, não é uma questão de dizer que, por exemplo, a questão que sempre se traz é a questão do orçamento. Se nós dermos a responsabilidade a estes técnicos e dizermos a eles: olha, dentro do nosso arcabouço financeiro, queremos que vocês tragam soluções que cabam dentro do nosso orçamento, eles são capazes de trazer soluções dentro do nosso orçamento e sabendo qual é o orçamento que tem. Mas porque nós vivemos escondendo os valores, o real budget que nós temos como instituição, os técnicos vivem trabalhando ad hoc. É por isso mesmo que vamos de tempos em tempos tendo planos de contingência, como esse que agora foi aprovado pelo Conselho de Ministros, que quando você vai reparar, olha, como é que se aprova um plano de contingência que por si só já vem com um déficit orçamental? Então, praticamente estamos a dizer que este plano de contingência que é aprovado é impossível de ser aplicado. Ou seja, já estamos a aprovar um plano de contingência para resolver um determinado problema e que logo de início já não temos condições financeiras para implementá-lo. Teremos que sair e buscar o orçamento fora, como sempre fazemos, pedimos e depois nunca se sabe o que é que se tem, o que é que não se tem. Então, penso que para mim é preciso olhar para a nossa realidade, olhar para as condições que nós temos, olhar para o nosso orçamento, olhar para os nossos recursos humanos, olhar para o nosso capital como país e dizer: vamos buscar as soluções disto dentro do nosso país. Porque, por exemplo, a África do Sul, quando decide abrir as comportas, é porque está buscando uma solução para o bem do seu país. Não se interessa com quem vai ter, o que aquela água vai fazer nos outros países por onde passa. E nós, o que temos feito para poder garantir que internamente tenhamos soluções sem recorrer aos outros? Nós precisamos buscar soluções internas. Isto é um exercício do ovo. Quando a força no ovo é interna, gera vida. Mas quando a força é externa, geralmente o ovo parte-se. E nós, como moçambicanos, para lidar com estas situações de crise, precisamos ser internamente fortes para que as nossas soluções possam produzir vida em detrimento de morte. Muito obrigado, Dr. Marcial. Em momento de sincermos para o nosso segundo tema, vamos olhar para a questão dos atrasos salariais para os homens da ordem pública, falo sim da PRM, onde
há esta queixa que diz que continuam os atrasos e as irregularidades para os pagamentos dos ordenados, para os pagamentos dos salários, que já vem atrasando há bastante tempo. Dr. Camilo, começo mesmo por ti. É caso para dizer que se está a desobedecer aquilo que foi a ordem do chefe de Estado? É tal coisa que a gente vem falando sempre no programa. As instituições não comunicam. Este é que é o cerne da questão. Nós vamos estar aqui a especular porque estão a desobedecer o Presidente da República ou porque o sistema não sei o quê, a transição de um sistema para outro, isto, etc. Vamos estar a especular porque a instituição que devia responder por isto não comunica. Nem os visados sabem porque que o salário vem a conta-gotas ou com cortes de subsídios, etc, etc. É este o cerne da questão, é comunicação. O que está a acontecer efetivamente? Nós não sabemos. Houve uma instrução do Presidente da República no sentido de fazer pagamento dos salários das pessoas, dos técnicos, dos agentes da polícia e militares, até através do sistema antigo de pagamento salarial, já que uma vez, numa primeira fase, o entrave era a nova forma, o novo sistema de pagamento de salários. E não está a acontecer. Se o problema não é dinheiro, como bem diz o MEF, né? Se o problema não é o dinheiro, não é falta de dinheiro, efetivamente o que está a acontecer? Ninguém diz. Por que as pessoas estão ainda com este problema de pagamento de salários? É esta questão que nós temos que saber. Agora, nós aqui no programa vamos estar a especular. E eu não gosto muito de ir pelo campo da especulação. Acabo por fazer uma exortação, mais uma vez, às instituições públicas de Estado, principalmente o Ministério das Finanças, o SETCIF, etc, etc, por causa desta questão dos salários, que comuniquem, venham dizer efetivamente o que está a acontecer. Porque não é só com os polícias. Isto é generalizado, a questão dos atrasos de salários. Então venham, falem, porque eu acho que comunicando a gente vai se entender de certa forma e vamos perceber todos estes, apesar de salário ser uma coisa sagrada, se houver comunicação, de certa forma, as pessoas vão perceber, vão entender, vão fazer cara feia, mas vão perceber que mais tarde ou mais cedo a coisa vai acontecer, mas não... Eu estou cansado de pedir que as direções de comunicação das instituições de Estado comuniquem. O que as pessoas, os técnicos de comunicação das instituições de Estado fazem? Ganham salário para quê? Comunicação institucional não fazem. Olha, entramos no portal das instituições, não encontramos nada. Comunicação para fora também zero, é nula. Se vem, também vem deficiente. Então é um pouco complicado com que a gente esteja aqui nesta cadeira e estamos aqui a querer defender uma instituição de Estado, se nós, quando vamos à busca de informação, não conseguimos. Então, vão acabar por dizer que nós, os painelistas, estamos contra as instituições de Estado. É um pouco complicado. O que eu posso dizer mais é que infelizmente, estas pessoas que sofrem na pele, principalmente na questão salarial, que tenham mais um pouquinho de paciência, que de certa forma acredito que eu vou ter fé que estes nossos técnicos, já que o Marçal diz que nós temos técnicos capazes, com vontade de trabalhar, o que falta é incentivo. Eu estou aqui a pedir que estes técnicos resolvam o problema de uma vez por todas, porque nós estamos no mês 9 e esta questão de salários já vem desde o princípio do ano. Não estou a perceber e eu vou bater a porta, vou bater com a tecla ainda mais. Este país produziu técnicos de verdade que seguraram este país em momentos mais difíceis do que nós estamos agora. Não percebo como é que hoje, com as tecnologias todas que nós temos à nossa mercê, gastos de rios de dinheiro em apetrechar instituições de Estado com tecnologias de ponta,
computadores, sistemas informáticos, aplicativos, etc, etc. E hoje nós continuamos a ter problemas da Idade da Pedra. Se na Idade da Pedra, que era tudo feito à mão, não tínhamos este tipo de problemas. Nós não tínhamos este tipo... Custa-me estar aqui a dizer isto nas câmaras de televisão, que há 20 anos, 25 anos, 30 anos, processamento de salário era feito à mão. Entregava uma lista no banco. O banco também fazia à mão. Como é que hoje estamos a ter este tipo de problemas que é só teclar um botão? Sem sair do lugar, nós resolvemos o problema não no país. Resolvemos o nosso problema até fora do país. Sem sair do lugar. Então, custa-me estar aqui a defender uma instituição que não comunica e ainda por cima que esteja apetrechada de programa, porque sabemos que esta instituição foi apetrechada de um programa para processamento de salários e os técnicos, estes técnicos que eu vou criticar os técnicos, não consigam satisfazer a necessidade do cidadão. Muito obrigado. Doutora Sônia Mboa, volto para si mais uma vez. Como é que olha para estas reclamações que vêm sendo contínuas e a polícia, os agentes da PRM, queixam-se também da questão de haver estas irregularidades, ainda mesmo com os salários nas suas contas. Há polícias que dizem, há agentes que dizem que não estão a receber o que deviam receber, olhando mesmo ainda para o sistema antigo, e ainda não há uma comunicação concreta, na verdade, do que está a acontecer. E estes posicionam-se, porque questionam. O Presidente da República deu esta ordem e não se está a cumprir. O Presidente da República deu uma ordem, não se está a cumprir, porque provavelmente até ele deve desconhecer os reais motivos pelo qual o país está um caos. Eu tenho dito muitas vezes que em algum momento eu até pensei que houvesse um grupo, uma ala que estivesse a sabotar o Presidente da República. Mas quando vi o Presidente da República num total silêncio na situação dos médicos, que não é diferente dos polícias, eu fiquei preocupada, porque vi uma ausência total da pessoa que devia responder ou devia dar assistência direta depois de ver, porque não há televisão, não há instituição que não falou da situação da greve dos médicos. Hoje nós estamos numa situação dos polícias, em que estão a própria associação é que está a tomar a dianteira, mas também provavelmente já está a pagar o preço pelo facto de ter dado o peito às balas. E nós estamos a olhar para estas outras instituições. Temos os militares, temos os paramilitares, temos as outras instituições que deviam, de alguma forma, estar a responder aquilo que devia ser a proteção do próprio país. Leva-me a crer hoje que há aqui uma organização obscura para que este Moçambique vire um caos, mais do que já está, porque nós estamos numa situação de caos total, por causa da ausência do próprio governo em resposta a estas situações da função pública, mas também dá-me a entender que há aqui uma força interna de querer levar o país à guerra. Porque quando você não olha para as instituições frágeis, o que estás a querer dizer? Nós estamos numa situação em que temos as instituições que deviam estar a proteger, que estão metidos em raptos, estão metidos em negociações, estão metidos em negócios sujos, e ninguém faz nada, ninguém diz nada. E são mesmos estes que são patenteados de alguma forma. Quem está por detrás disto? Quem quer levar o país à guerra? O que é que ganham com isto? Mas como moçambicanos nós continuamos a dizer, nós não queremos guerra. Nós não vamos aceitar que um grupo de pessoas tenha um plano de levar o país à falência, enquanto todos nós estamos dispostos a trabalhar. O nosso país precisa de um restart geral. Isto já está mais do que claro.
era a juventude antes a reclamar a inserção, a reclamar problemas básicos de habitação, problemas básicos, e não tínhamos respostas. Hoje é a própria educação que está um caos. Se me for a perguntar agora o que vai bem neste país, eu não terei resposta exata para lhe dar em menos de 5 segundos para ser taxativa e dizer esta instituição está bem. Eu penso que há que nós darmos a mão à palmatória e aceitar que todos nós que ficamos a assistir o país a ir à falência, temos a responsabilidade de elevar ou ajudar o país a sair deste patamar que nós estamos mergulhados. Não se justifica. Os militares, os polícias têm contas por pagar. Hoje em dia, os funcionários das instituições públicas não sabem quanto é que recebem, porque eles têm descontos que de alguma forma não sabem ou não percebem o que é que está a acontecer. E é isto que a Associação dos Polícias veio aqui reivindicar. E com legitimidade. Agora, já imaginou a nossa polícia amanhã sair às ruas e dizer que vem reivindicar? Nós tivemos a situação em Tete, salvo melhor entendimento, em que os polícias barraram e ficaram e disseram nós queremos o nosso salário. Já imaginou um polícia a ser expulso com família e tudo, a ser colocado na rua? Nós não estamos a valorizar aqueles que devíamos, de alguma forma, deviam dar resposta ao desenvolvimento do país, deviam dar resposta à proteção até do próprio cidadão. Se ele está sem salário, a pergunta que eu faço é: como é que ele consegue sobreviver? Há bem pouco tempo eu estava numa das províncias, na cidade da Beira, e estava num chapa em que entrou um polícia a pedir para que fossem lhe deixar no lugar mais próximo, porque ele não tinha dinheiro de chapa. Quer dizer, nós estamos a humilhar os nossos, aqueles que deviam dar respostas à coisa. E o cobrador, por simplesmente, negou dar boleia, né? E foram os cidadãos que estavam no autocarro que acabaram dizendo, vamos contribuir e pagar. Quer dizer, eu não imagino aquele pai ou aquele chefe de família, como é que ele esteve a trabalhar todo aquele dia, naquele dia. Nós estamos a humilhar o cidadão que do seu suor devia receber. E penso que, primeiro, o Presidente da República devia responsabilizar estes que não conseguem cumprir a orientação que um Presidente da República dá. Ou então, o Presidente da República precisa de vir agora explicar ao povo, porque ele falou numa situação televisiva que dava ordens que até segunda-feira daquela semana deviam receber. Então, agora ele devia vir explicar por que até hoje os polícias estão a receber em formas de stick, não estão a receber como deviam receber, ou o que é que está a acontecer com as nossas instituições. Por que os médicos, os profissionais de saúde, os professores, a nossa polícia, por que são estas instituições sensíveis que estão a ser ou estão a pagar o preço mais alto neste país? Eu penso que há aqui uma orientação de querer levar o país à guerra. Obrigado. E isto, como moçambicanos, não vamos aceitar. Obrigado, doutora Sônia. Doutor Marcial, parece que esta situação está longe de ser resolvida e há que lembrar que o chefe de Estado avisou, deixou esta recomendação e avisou que caso esta situação não fosse resolvida, algumas pessoas seriam responsabilizadas. Bom, eu penso que, respondendo uma questão que a Sônia estava a fazer aqui, o que é que vai bem neste país, eu diria um empobrecimento programado deste país vai bem. O empobrecimento em série deste país vai bem. Agora, vindo para a questão que coloca, eu penso que o Presidente da República, esta demonstração, esses atrasos de salários, são a demonstração da ausência de liderança. O Presidente da República falou e os técnicos mandaram-lhe passear. E como resposta, aqui estão os polícias sem salários, os médicos sem salários, os professores
sem salários, os técnicos de saúde sem salário. Isto é a demonstração clara que o Presidente da República foi mandado passear. E até então não nos apresentou ninguém que foi responsabilizado por isso. Pelo que as suas palavras, nesta qualidade, não foram levadas a sério. Porque se tivesse sido levado a sério, a primeira coisa que o Presidente da República devia ter feito é responsabilizar todos os técnicos que o induziram ao erro com a famosa tabela salarial única. Mas, porque o Presidente da República é mais um memeiro do que outra coisa, os técnicos do Ministério entenderam aquilo como fosse um exercício discursivo dele que já nos habituou e não levaram a sério. A consequência direta daquilo é que o povo está a passar fome. O filho do polícia está a passar fome. O filho do professor está a passar fome. A escola, as crianças têm que pagar transporte, têm que se pagar energia, têm que pagar água, têm que comprar arroz, têm que pagar transporte para ir à escola. E algumas delas estão nas escolas privadas. E estes indivíduos que estão no Ministério das Finanças, eles não têm esses problemas de salários. E não só não têm problema de salário, como os salários deles são gordos. O polícia, para poder compensar esta ausência de salário, deve sair à rua e extorquir o cidadão. O polícia se vê numa situação de ter que extorquir o cidadão para poder ter um jantar em casa, para poder ter uma refeição em casa. Pela incompetência institucionalizada ao mais alto nível representado pelo Presidente da República, que é incapaz de responsabilizar os seus subordinados. Porque se o Presidente da República sai e está comprometido com a causa dos moçambicanos, deveria, mas mostrar em público que há um processo de responsabilização de todos esses que vêm causando desgraças ao povo moçambicano. Não faz sentido que até hoje os polícias estejam numa situação de não saber quanto é que recebe. Ou o Presidente da República venha nos próximos dias a nos dizer, que nós já tínhamos avisado isso, que estamos num estado de falência, que em Moçambique está num estado de falência e está incapaz de pagar os salários. Porque nos próximos dias, a continuar assim, eu não duvido que o Ministério da Defesa, o Ministério do Interior e o Comandante-Geral talvez busquem uma solução de ter que comprar sacos de arroz e dar salário às polícias como saco de arroz e 5 litros de óleo. A nossa polícia corre risco de receber por cesta básica. Quer dizer, é isso que nós estamos a dizer, que somos líderes, somos gestores. Não faz sentido. O Presidente da República deve sair a responsabilizar todos estes que estão a criar estes desmandos para milhões de famílias moçambicanas, que dependem diretamente e indiretamente dos salários desses indivíduos. A renda dos polícias, as casas que estão a viver, que têm renda, o proprietário da renda não quer saber da tabela salarial única. O proprietário da renda não quer saber se houve atraso salarial no Ministério. Os juros que esses indivíduos têm com os bancos ou com os agiotas, porque agora devem recorrer à agiotagem, os agiotas não querem saber dessas coisas todas. Esses indivíduos querem o seu dinheiro na hora e nas taxas de juros que combinaram. Em consequência disto, estas pessoas vão perdendo os seus bens, que com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, foram acumulando ao longo do tempo. Mas por causa de um grupo de pessoas, um nicho de incompetentes, que está ali e num bem bom, num ar-condicionado, a fazer das suas. Não faz sentido. Ou senão, já que o ministro disse que o problema não é de dinheiro. Então, se o problema não é de dinheiro, que façam pagamentos por envelope. Conhecemos todos esses polícias, toda essa gente. Tem uma direção, que façam pagamentos por envelope. Se tem um problema, por enquanto se resolve o problema do sistema, de sei lá o quê. Vamos colocar o salário deles nos envelopes, cada um vem buscar o seu salário. Ponto final. Da mesma forma como controlamos as listas, as faltas nos trabalhos, pode-se muito bem pagar pelos envelopes, porque não faz sentido sacrificarmos as pessoas por causa de um sistema. Um sistema não é muito mais importante que a vida das pessoas que dependem de tudo isto. Não faz sentido. Muito obrigado, Dr. Marcial. Dr. Camilo, volto mesmo mais uma vez para si. Esta Associação dos Polícias esquece-se também da exposição pública, neste caso por parte de alguns partidos políticos que vem anunciando a tentativa de assassinato por parte de alguns membros da polícia. A Associação dos Polícias pede a responsabilização por parte da Procuradoria, ou melhor,
do Ministério Público. Como é que olha para a posição da associação? Eu acho que a associação faz muito bem em pedir ao Ministério Público para que instaure um processo para essas acusações que foram feitas nos últimos tempos de um populismo barato face a este evento que se aproxima, que é a questão das eleições, e é assim que funcionam os partidos políticos e os seus cabeças, os seus mandantes, os seus gestores, os seus chefes. É assim que funciona, com populismo barato, acusando mais uma vez uma classe que só por ela é função dela zelar pela segurança deste próprio que fez a acusação sem nenhuma prova e inventando provas e caluniando os agentes da polícia. Quer dizer, não chega esta questão que os agentes da polícia vêm passando ao longo deste tempo. Temos que andar ainda a ouvir um populismo barato de candidatos a alguma coisa para poder denigrir a imagem deste pobre agente que sai da sua casa, trabalha 24 horas para poder garantir a segurança tanto desse que acusa como de qualquer outro cidadão. É um pouco complicado. Eu acho que sim, esta associação faz muito bem em defender os seus, impondo que o Ministério Público instaure um processo e que venham as provas, porque nós também precisamos. Não basta só vir nas redes sociais e nos canais televisivos a dizer e a acusar. Interessa também que tragam provas. Portanto, está aí o pronúncio de alguma coisa. Se calhar, de alguma forma, estes polícias que foram acusados ganhem alguma indemnização face à acusação que foi feita a eles. Doutor Camilo está a dizer que é tudo propositado. É um populismo barato, é exatamente isso. Não passa disso, não passa mais não vai mais além disto. É mesmo um populismo barato de quem não tem condições, capacidades de poder fazer face a este evento que se aproxima. Não tem capacidade de poder fazer uma autopromoção, senão em detrimento de acusar aquele elo mais fraco para poder se fazer vincar. É a partir daí que acaba por se popularizar nas redes sociais e as mentes menos informadas acabam por ser influenciadas, porque as redes sociais têm esta capacidade de influenciar aquelas mentes menos informadas e acabam por este canal ser o canal de informação. Portanto, é este propósito que... E vamos ver mais coisas dessas. A título de exemplo, nós vimos aquela cena de teatro daqueles, eu não sei como é que eles chamam, há uns agentes do STAI que andam a fazer a educação cívica, não é? Apareceram em algum momento com material de campanha, etc, etc. Não sei se chegaram a ver esse vídeo. Provou-se que, de certa forma, aquilo foi uma encenação. Então, casos desta natureza hão de vir aos montes para denigrir, de certa forma, uma ala, uma organização e fazer com que se viralize para poder popularizar a pessoa ou a organização que se pretende. Então, há de acontecer isto, nós vamos esperar. Então, se calhar a gente pode apelar aqui é que aquilo que acontece, que corre nas redes sociais, se calhar não tem muita fidelidade. O que nós temos que fazer, de certa forma, é consumir tudo aquilo
mas temos que censurar de alguma forma. Muito obrigado. Dr. Marcelo, como é que olha para este apelo por parte da Associação dos Polícias que diz que os seus membros são expostos, são acusados sem provas concretas e pede apelo ao Ministério Público para que tome uma posição? Onde é que estava esta associação a quando das eleições passadas, quando foi morto um cidadão em Gaza e depois foi-se provado que havia envolvimento da polícia? Onde é que estava esta associação quando a Procuradora-Geral da República, em sede do Parlamento, disse que há envolvimento de agentes da PIC nos sequestros? Esta associação desconhece os pronunciamentos da antiga ministra do Interior, a quando do seu discurso, em que ela dizia de viva voz que há envolvimento de altos agentes da polícia com patência no crime organizado. Esta associação se pronunciou nessa época. Esta associação, a quando dos sequestros aqui na cidade de Maputo, que envolvem, que muitas vezes aparecem lá polícias envolvidos. Onde é que está nesse momento? Hoje ela aparece para defender os mesmos polícias que no passado estiveram envolvidos em morte de um cidadão em Gaza pura e simplesmente por causa de um processo eleitoral. É esta associação que temos que dar ouvido. Quando o Camilo aqui dizia, por exemplo, que nós assistimos a uma encenação dos agentes do STAI, será a encenação aquele de vídeo do Zita que está a circular nas redes sociais, onde ele exorta aos membros das mesas, aos presidentes das mesas, a garantir a vitória da Frelimo? É encenação isso? Nós temos que parar de tentar olhar as coisas sob o prisma do nosso benefício e olhar para a realidade. Esta associação não faz mais do que seu papel tentar proteger os seus, mas ela deve também, igualmente, assumir a responsabilidade de chamar a atenção dos seus membros para que não se envolvam em situações de instrumentalização. A polícia não deve ser instrumentalizada. A polícia deve ser republicana e deve servir, acima de tudo, aos interesses de Moçambique, dos moçambicanos, e não do partido A, do partido B, do partido Y. Porque neste momento a polícia tem sido aquela que é usada como escudo para salvaguardar os interesses do partido da cor de sangue. Então nós temos que ser cautelosos ao perceber que isto, como associação, fazer um pronunciamento como associação, temos que reconhecer que existem erros internos na corporação e que precisam ser corrigidos, mas para não ter essa exposição pública que a polícia tem hoje, essa imagem que a polícia é atribuída, não foi construída pura e simplesmente por acaso. A polícia é que foi deteriorando a sua imagem na opinião pública pela forma como age. Basta só esta associação sair dos gabinetes e andar e circular pela rua para perceber como é que a polícia age com o cidadão na rua. Estavam aqui a falar dessa questão dos assassinatos. Bem recentemente, na Beira, foi interpelado um indivíduo que estava numa comitiva do presidente Ossuf Mamad, que se infiltrou lá com uma arma e que não tinha sido indicado para estar naquela atividade. E foi interpelado quando levou-se à polícia. Descobriu-se que o indivíduo estava armado e que era um agente da polícia. Estava ali a fazer o quê? Estava ali a fazer o quê? E eu mesmo indivíduo que esteve na altura no ataque do presidente da Câmara no processo em Zipinga. Quer dizer, e depois vamos aqui dizer que não, esta polícia está sendo vista, está-se a maldizer a polícia. Não. É preciso que a associação reconheça que dentro da corporação há indivíduos, podem até chamar de infiltrados, não tem problema, mas há indivíduos mal intencionados que usam a bandeira da polícia para salvaguardar os seus intentos. E estes mesmos são os que sujam toda a corporação. Não é porque a polícia toda ela é suja. Ela está envolvida nos crimes. Existe dentro da corporação pessoas íntegras, pessoas que estão comprometidas com a causa de Moçambique. Mas dentro deles existem também os mal intencionados. E nós estamos a falar dos mal intencionados. Então a associação não deve falar em nome de todos sem sequer apontar o dedo na ferida. Muito obrigado. Doutora Sônia, como é que para esta posição, este apelo da Associação dos Polícias? Bom,
Primeiro, devo dizer que qualquer instituição ou qualquer funcionário deve ter em mente que não deve seguir ordens ilegais. Este é o primeiro passo. E é preocupante quando nós vemos a associação apenas defendendo os seus, porque, se recordar, nós tivemos a situação de 20 de agosto na Beira, em que a própria polícia, a própria força foi contra a população e ficaram a assistir àquela situação de vandalismo que aconteceu, sob proteção de um único partido. Quando nós tivemos aquela situação e pouca informação houve, que houve mortes naquele dia. Tivemos a situação de 5 mortos. E hoje ninguém fala sobre isso. Temos feridos, temos alguns agentes que também estão feridos em situação, não sei, ou de ontem para hoje, mas até ontem não estavam bem. Em algum momento nós também não podemos só defender aquilo que é o interesse da organização. No dia 7 de setembro, eu tive a honra de estar lá neste processo, no dia, na praça. Tivemos a situação de também termos a polícia só a guarnecer aquele lugar onde estava apenas o partido MDM. Na situação em que nós temos a polícia a proteger um único partido, qualquer pessoa que fosse ali à praça, trajado de uniforme ou com bandeira, era escoraçado. E valeu a força do próprio povo, que não foi do partido, de dizer à polícia que sejam eles usados, mas que respeitem a livre circulação do cidadão. Quer dizer que nós estamos a usar 2 pesos, 2 medidas. Aparecemos a dizer que o partido YZ, que no caso foi a Renamo, que apresentou, cabe agora ao Ministério Público sim fazer a sua investigação, concordamos, mas que seja reposto à verdade. Em que sentido? Que deixe o povo usar dos seus direitos conquistados. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de circulação. Isto tudo vai levar para que o nosso país continue a viver numa democracia intensa, uma democracia aberta. O que acontece neste momento é que os agentes que são indicados para trabalhar nas altas individualidades são estes que são trocados sem prévia informação. Ninguém aceita vir ser guarnecido por alguém que não sabe que está lá a guarnecer. Em nenhum momento eu mesma posso aceitar que um agente venha em nome de eu estou a paisana para guarnecer a mim sem minha informação, sem eu saber que aquela pessoa está a proteger. É preciso que as nossas instituições parem de intimidar a população, o povo, até mesmo os cabeças de listas, porque é um direito, está escrito na lei, que o Estado moçambicano deve prover proteção a algumas individualidades. Porque em algum momento a situação de desarmamento a Renamo tinha alguma resposta que devia ser dada. O presidente Dhlakama defendia muito que não devia haver agentes da polícia a defender as suas individualidades. Está aqui a prova. E por que o presidente Dhlakama dizia que não podia ser defendido pela polícia, pelas forças de Moçambique? Muito obrigado. Doutora Sônia, meus panelistas, temos aqui 3 minutos para darmos algum ponto na questão que tem que ver com os acidentes. Esse é o nosso último tema. Doutor Camilo, dou-lhe 1 minuto, só mesmo para fechar. Há banho de sangue nas nossas estradas. Nas últimas semanas houveram muitas mortes e muitos acidentes. O que pode-se fazer para mitigar esta situação em todos os sentidos, olhando mesmo primeiro para as próprias estradas, olhando para a polícia de trânsito e para os outros setores ligados à aviação? Bom, este problema é um problema que já vem, é um assunto de verdade que preocupa todo mundo, e a falta de responsabilização
tanto daqueles que se fazem a estrada como daqueles que deviam controlar e supervisionar este fenómeno que é a transitabilidade. Não existe, é nula, é quase nula. Então, cada um tem os seus objetivos. Aqueles que se fazem a estrada querem o mais rápido possível chegar ao seu destino e poder também, de certa forma, ter mais dinheiro. Aqueles que deviam controlar também têm os seus objetivos. Então, há uma salada dentro desta estrutura que o nosso país tem que encontrar uma fórmula. Eu, efetivamente, não tenho uma fórmula porque eu acho que o problema já transvasa aquilo que é a cultura individual, porque as pessoas, principalmente aqueles que fazem-se transportar, que conduzem transportes públicos, esses são ainda pior. Então, quem tem que ser vigilante são aqueles que usam este tipo de transporte. Não estou a dizer que só há indisciplina ou quem perpetua esses atos de alta velocidade, etc., atropelos de trânsito e de regras de trânsito, etc., sejam só transportadores. Não. Também pessoas individuais, mas eu acho que isto é cultural. É uma questão porque dentro do país eu noto que as pessoas não cumprem uma rigorosidade. E é característico também, por exemplo, eu vejo a educação que nós fazemos quando atravessamos a fronteira para a África do Sul, aquilo que a gente vê dos motoristas moçambicanos é uma coisa. Mesmo os motoristas, não sei se são sul-africanos ou de outras nacionalidades, que vêm de caminhões para cá, basta atravessarem a fronteira para Moçambique, o comportamento é totalmente diferente. Então, eu acho que o nosso país é propenso a esta falta de cultura de trânsito. Então, é isto que nós temos que combater. Não sei se é termos supervisores de supervisores, todo mundo a controlar todo mundo e a gente não sabe quem é quem, mas que isto tem que acabar, porque as nossas estradas, efetivamente, para além de Alcatrão, estão cheias de sangue e nós temos que acabar com isto. Eu até era capaz de dizer que a mesma quantidade de Alcatrão que temos nas nossas estradas, temos também de sangue. Então, temos que pôr a mão na consciência e percebermos que, entanto, como país, temos que parar com este tipo de coisa. Muito obrigado, Dr. Marcelo. De forma muito bem resumida, estamos mesmo a fechar. Soluções para acabar com os acidentes nas estradas. Bom, as soluções passam necessariamente por compreender muitas vezes as causas dos problemas. Geralmente é apontado para a sequência de acidentes no nosso estrada N1 o excesso de velocidade. Ok? Este é um ponto que não é menos importante, mas é preciso perceber que o excesso de velocidade é um dos fatores que leva a estes acidentes. Temos a falta de iluminação. A falta de iluminação na via pública condiciona a transitabilidade. Segundo, temos a falta de iluminação aliada aos buracos que nós temos, porque nós temos mais buracos do que estradas. Aliado a isto, condicionam também, quer dizer, são fatores que juntos, que combinados, levam ao nível mais alto dos acidentes que temos assistido a perda de vidas na estrada. E a ausência também de uma fiscalização comprometida com a circulação, mas preocupada com a corrupção. Porque se nós temos essas questões todas, é porque para quem sai daqui de Maputo para Inhambane, vê quantos postos de fiscalização nós temos e quantos postos de fiscalização de controle de velocidade nós temos. Mas são os troços que muitas vezes têm mais acidentes. Então, eu penso que neste momento é preciso que todos nós paremos e olhemos para nós como um país e pensemos que as estradas não podem ser, não devem ser
a causa do luto dos moçambicanos. As nossas estradas devem ser o caminho de um destino para o outro, não de um destino para o cemitério. Todos aqueles que se fazem a estrada com excesso de velocidade, devemos ter consciência de que as nossas estradas não estão sinalizadas, as nossas estradas não estão iluminadas, as nossas estradas estão esburracadas, pelo que é preciso que haja uma responsabilidade individual do motorista para que possa evitar estas situações. Mas também é preciso que haja uma responsabilidade institucional. É preciso começarmos a pensar em criminalizar pela má gestão das estradas. É preciso criminalizar, porque olhar aquilo e dizermos que é sempre culpa do motorista. Não, não é sempre culpa do motorista. A ANE deve passar a assumir a responsabilidade, de igual maneira que as portagens que estão nessas estradas são recursos que são tirados do cidadão. Esses recursos devem ser capazes de criar condições para que a gente consiga viajar sem ter medo. Há muita gente a perder a vida nas estradas. Será que é isso que nós queremos como motoristas? Sairmos de casa sem saber que nós vamos voltar? Sairmos de casa sem saber que os nossos filhos vão poder contar conosco amanhã? Vamos lá assumir a responsabilidade individual. Sabemos que existe uma responsabilidade terceira, mas em algum momento é preciso que cada um assuma a sua responsabilidade e se faça a estrada com muita responsabilidade como motorista. Muito obrigado, doutora Sônia. Estamos a fechar. Soluções, de forma muito breve, soluções para acabar com estes números de desgraça nas estradas. As soluções que agora foram apresentadas são estas, e não devia deixar de dizer também, a corrupção acentuada acaba criando transtornos para aquilo que é a utilização das nossas vias. Por outro lado, acentuando ainda mais, é a iluminação. Nós temos as nossas estradas sem nenhuma iluminação, as estradas estão afinhaladas, é preciso nós olharmos para as estradas como um meio de circulação, não um lugar de morte. De alguma forma ou de outra, é preciso nós termos os agentes a trabalhar e não agentes cobradores que nós temos assistidos nas nossas vias. É preciso nós olharmos para as portagens como um vínculo que pode existir entre o Estado e também o cidadão, para que haja manutenção regular. Porque nós, nesta estrada nacional, olhando para a estrada, eu penso que sairíamos a ganhar ter uma terra batida nacional do que aquilo que nós temos, que chamamos de estrada, porque nós temos mais ausência de alcatrão que outra coisa. Que se crie condições de meter ali um trator a nível nacional, para nós podermos pelo menos ter uma terra batida, onde sair aí aqueles cidadãos que de alguma forma têm colocado areia para poder minimizar aquelas covas, porque já não são buracos. Os acidentes também são provocados de alguma forma com a venda de pneus, de alguma forma, não apropriadas para as nossas estradas, porque aqui nós temos a situação que danifica as viaturas e ao longo do caminho compra-se um pneu mais careca do que aquele que a pessoa já tinha. Então, é preciso haver fiscalização, não só de cobrança, mas a nossa polícia que está na estrada deve também saber que deve controlar a situação dos pneus, porque os pneus que estão principalmente nos autocarros que circulam para além províncias, nós temos situações de pneus inexistentes, então são propícios para em algum momento nós termos acidentes. É preciso haver consciência de todos nós que a estrada não pode ser um lugar para a morte, mas sim de passagem. Meus senhores, obrigado. Voltamos próxima terça-feira. A Caro Telespectador também, gratos pela atenção dispensada. Não me esqueço também do nosso internauta que esteve ligado a nós neste tempo em que estivemos aqui a debater estes assuntos ligados à sociedade moçambicana. Saímos com promessas de regressar próxima terça-feira, à mesma hora. Tchau, tchau. Até a próxima.